Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor a todos. Amém. Antes que leiamos o texto sagrado, para então meditarmos um pouco na palavra do Senhor, eu quero que os irmãos saibam de minha alegria, também de minha gratidão a Deus, pelo privilégio que o Senhor tem me dado, de pela primeira vez estar aqui com vocês, neste que é um ministério abençoado, abençoador e, sobretudo, confirmado. E para mim é uma alegria poder desfrutar da comunhão com os irmãos numa manhã de domingo como esta. E aproveito, inclusive, para agradecer a Deus em público pela vida, o ministério e a família do pastor da igreja, pastor Dr. Eri. A minha oração é para que o Senhor siga o abençoando de uma forma muito especial e que continue confirmando o trabalho de suas mãos. Muito obrigado, pastor Eri, pela oportunidade, por me permitir, pelo menos, tentar aqui servir os irmãos nesta manhã em um trabalho tão importante, fundamental, em um momento também importante da igreja e de sua história. Também honrar a Deus pela vida do pastor, presidente executivo, pastor Dr. Eliseu, com quem eu tenho tido a alegria de, nesses dias, conversar. Obrigado pela forma carinhosa com que nos tem tratado, e principalmente com a paciência, né? A minha palavra de gratidão, de respeito também ao senhor, à sua família e ao seu ministério. Conforme tem sido falado, eu estou na companhia de dois grandes amigos, são obreiros da igreja onde nós trabalhamos e também nos auxiliam ali na FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, e onde também trabalhamos, e estou feliz por estar na companhia do presbítero Wagner e do diácono Douglas. Que Deus em Cristo siga a nos abençoar. Eu pedi autorização ao pastor Eliseu e ele generosamente me deu essa autorização, e eu vou pedir licença aos senhores para, de forma bem rápida e principalmente respeitosa, avisá-los que eu trago comigo alguns livros de minha autoria. Eu tenho aí, acredito que 5 títulos de minha autoria. Eu não vou falar de todos, porque eu não vim aqui para isso, é claro. Mas eu quero, além dos outros 3, recomendar esses que são os 2 mais recentes. Este que está em minha mão, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Esse é um livro que, basicamente, eu trabalho a diferença entre o que é vocação e o que é chamado. Há muita confusão, né, quando o tema é chamado e vocação. Há quem, por exemplo, quer falar sobre chamado e usa o termo vocação, e quer falar sobre vocação usando o termo chamado. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? E eu trabalho aqui 3 pilares. O primeiro é como e por que eu devo descobrir a minha vocação. O segundo é como potencializar a minha vocação. E terceiro, como executar. Então, primeiro eu descubro, depois eu me preparo, para depois eu exercer. O problema é que há muitas pessoas, aliás, a maioria, começa fazendo para depois querer se preparar. E não são poucas as que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda a vida o que não nasceram para fazer. Então, na verdade, a sequência correta é: invista tempo na descoberta da vocação, invista tempo e o que for necessário no seu preparo para depois exercer a sua vocação. Então, é um livro que eu acredito e espero de verdade poder cooperar de alguma forma com os irmãos. E, finalmente, eu prometo terminar essa parte aqui. Eu estou tendo a alegria de, pela primeira vez, ser comentarista da revista de Escola Bíblica Dominical, da CPAD, para os jovens.
nesse trimestre, inclusive. E o título está sendo Liderança na Igreja de Cristo. E eu trouxe comigo alguns exemplares do livro de apoio. Esse é um livro que já esgotou, não é um livro que é fácil de encontrar, porque é um livro bem específico, mas eu tenho alguns exemplares comigo e eu trouxe alguns desses para estar à disposição dos irmãos. Portanto, os que desejarem adquirir esses e outros livros que estarão ali, eu, com muita alegria, vou estar ali para atender aos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Muito obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão nesta parte. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu procurei saber com detalhes o propósito deste momento, a razão pela qual nós estamos aqui para tratar de um assunto que é imprescindível para a saúde espiritual da igreja. Tenho consciência do público para o qual eu estou me dirigindo, aliás, me dirijo com muito respeito, e conversando com o pastor Dr. Eliseu, nós então chegamos aí à conclusão a respeito do que nós abordaríamos nesta manhã. Portanto, nós vamos, hoje pela manhã, com muita tranquilidade e na certeza de que Deus, Ele nos conduzirá em tudo, vamos trabalhar um pouco aqui sobre a espiritualidade do educador cristão. Então, como que nós podemos ou devemos, não só podemos, mas principalmente devemos, relacionar a educação cristã com a espiritualidade. Então, vida espiritual e educação cristã. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Quando você encontrar a carta de Paulo aos Gálatas, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e versículo de número 19. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19. Você que encontrou, por favor, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Então, como nós temos já adiantado, a nossa proposta aqui, considerando o teor deste encontro, o público aqui reunido, é nós pensarmos um pouco e meditarmos a partir das verdades da palavra de Deus a respeito da educação cristã. Mas é claro, quando você fala sobre educação cristã, abre-se diante de nós uma infinidade de possibilidades. Então, por exemplo, você pode falar de educação cristã no geral, você pode falar de educação cristã no ministério, você pode falar de educação cristã no lar, você pode falar de educação cristã, por exemplo, na escola bíblica dominical. Como se trata de um assunto muito amplo e abrangente, é preciso que nós tenhamos o cuidado de especificarmos em que aspecto nós queremos falar, ou sobre qual aspecto queremos falar,
a respeito da educação cristã. Nesse caso, como eu já antecipei, nós vamos procurar trabalhar aqui a relação entre o que é chamado de espiritualidade e aquilo que nós chamamos de educação cristã. Infelizmente, há um equívoco quase que impercebido, quase que involuntário, de pensar que o educador cristão nem sempre é alguém espiritual e que o espiritual nem sempre gosta da educação cristã. É como, por exemplo, aquele divórcio, né, entre pregação, pregador e teologia. Então é muito comum, por exemplo, você encontrar pregadores criticando a teologia. E é muito comum também em sala de aula de teologia, você ver professor de teologia criticando o pregador. E aí há aquele pregador tão efusivo que critica a teologia e o povo, inclusive, glorifica a Deus. Agora, geralmente, quando você vai avaliar de fato, você percebe que geralmente o pregador que critica a teologia é porque ele é preguiçoso e não gosta de estudar. E o professor de teologia que critica o pregador é porque tem inveja da performance do pregador, porque ele não consegue falar como o pregador fala. Quando, na verdade, todo pregador deveria ser um bom teólogo e todo teólogo deveria ser um bom pregador. É possível o pregador ser um bom teólogo e um teólogo ser um bom pregador? É possível. A questão é que dá muito trabalho. Eu estou dando esse exemplo aqui para fundamentar o fato de que, infelizmente, quando você fala sobre educação cristã, educador cristão, educadora cristã, no nosso meio pentecostal, há uma tendência de pensar que as pessoas que militam na área da educação cristã não são pessoas cheias do fogo, ou não são tão espirituais assim, porque, afinal de contas, eles trabalham com a mente, como se a mente fosse uma coisa não espiritual, que é um outro problema também. Por exemplo, na visão geral, nós já vamos entrar aqui, eu estou apenas introduzindo aqui. Na visão geral, o que é mais espiritual? A emoção ou a razão? Então você olha para um crente, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Amém. Você olha para um crente durante o culto, o crente está chorando, e tem um outro ali ouvindo a palavra sem uma lágrima nos olhos. Vamos ser sinceros. No conceito quase que geral, quem ali está mais espiritual? Por quê? Só por causa da emoção. Porque preste atenção nisso aqui, irmãos. Porque a nossa tendência é pensar que a emoção ela é mais espiritual do que a razão. Olhe para cá. Agora, nem sempre a pessoa que está chorando, ela é mais espiritual do que a pessoa que está raciocinando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja em Roma, e agora a nós, de que nós devemos prestar um culto racional. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz que nós devemos estar prontos para respondermos com mansidão. Não é a emoção, mas é a razão da nossa esperança. Vou fazer uma pergunta aqui, e é uma pergunta apenas didática. Quem é que deu ao homem a capacidade de se emocionar? Deus. E quem é que deu ao homem a capacidade de pensar? Bom, se a fonte é a mesma, a importância é a mesma. Então eu não adoro a Deus apenas com as minhas emoções. Eu adoro a Deus com as minhas emoções, mas eu também adoro a Deus com a minha razão, com o meu pensar.
O que eu estou tentando mostrar aos que estão atentos aqui é de que nós precisamos desconstruir a ideia de que por ser um educador cristão e trabalhar com a mente, essa pessoa não é espiritual. Não necessariamente. Então nós vamos, nesse tempo que nós temos, aliás, eu quero parabenizar pelo bom tempo que se tem para esse momento da palavra, nós vamos pensar um pouco aqui sobre essa relação entre espiritualidade e educação cristã. Então, quais são os nossos objetivos aqui? Primeiro, conhecer qual é o papel do educador cristão. Não se preocupe, nós vamos chegar no objetivo, mas nós temos que trilhar o caminho aqui. Então, primeiro, qual é o papel de um educador cristão? O que é um educador cristão? Qual é o seu papel? O que é que as pessoas esperam de você? O que é que o ministério da igreja, a liderança da igreja, quando te estabelece como educador cristão em alguma área da educação cristã, quais são as expectativas do ministério, da liderança da igreja em relação a você? E mais, e eu diria ainda mais importante, quais são as expectativas de Deus ao olhar para você como um educador cristão? Então esse é o nosso primeiro objetivo. Qual é o papel de um educador cristão? Segundo, o que é espiritualidade? Então, por exemplo, você diz assim, fulano é espiritual. Se você me fala isso, você pode ter certeza que eu te perguntaria, por que você acha ele espiritual? Não, olha como ele o quê? Então, o que é espiritualidade? Essa é uma expressão que está em alta hoje, espiritualidade. Ok, mas o que é espiritualidade? Quais são as marcas de uma pessoa verdadeiramente espiritual? O que a Bíblia ensina sobre vida espiritual, espiritualidade, evidências de uma vida espiritual e uma vida com saúde espiritual. Então não basta dizer fulano é espiritual porque ele profetiza ou porque no culto ele se comporta como alguém efusivo. Maravilha, tudo isso é parte. Mas será que só isso caracteriza e evidencia uma pessoa como verdadeiramente espiritual? Então o que é espiritualidade? Agora, qual é a relação entre a educação cristã e a espiritualidade? Como isso pode e deve influenciar a educação cristã? Porque nós estamos falando de educador cristão, espiritualidade, mas qual é o fim maior disso? Qual é o objetivo maior disso? A educação cristã. O abençoar as pessoas a quem nós nos dirigimos. Então grave isso, papel do educador, o que é espiritualidade, a relação entre essas duas coisas e como isso pode e deve influenciar o meu papel como educador cristão na educação cristã. Então vamos pensar aqui, de forma bem rápida, o papel do educador cristão. O que é um educador cristão? Quando você pensa, por exemplo, um educador cristão, e eu sei que eu estou falando, há educadores cristãos aqui, sejam professores de escola dominical, sejam superintendentes de escola dominical, sejam secretários de escola bíblica dominical, porque há pessoas que pensam que o educador cristão é só o professor. Não, o secretário da escola bíblica dominical é um educador cristão. Aquele que recolhe a oferta é um educador cristão. O presbítero, o pastor, aquele que prega na igreja, é um educador cristão. É uma outra coisa que nós também precisamos repensar. Toda a estrutura da escola bíblica dominical, ela deve ser encarada como formada por educadores cristãos. Ou seja, o superintendente, ele deve estar alinhado com os professores, na visão,
na mentalidade, na visão da liderança da igreja, assim como o secretário. Porque, por exemplo, imagine o pastor da igreja recebe o secretário da escola bíblica dominical na sua sala e ele começa a criticar o superintendente da escola dominical. O que é que se demonstra aqui? Aí você vai averiguar com o superintendente da escola dominical e você vê que o que o secretário falou não condiz com a verdade. O que é que isso demonstra? Uma disfunção, uma falta de alinhamento de visão. Por isso, quem me ouve aqui, diga amém. Por isso, nós vamos chegar lá. Por isso é preciso que não só o professor, mas todos que trabalham na escola bíblica dominical sejam vistos e tratados como parte do processo da educação cristã e sejam tratados como educadores cristãos. Porque se o superintendente vê de uma forma, o professor de outra, secretário de outra, haverá uma disfunção. E tudo aquilo que o professor ensina na sala de aula se desfará em pouco tempo. Então, o que é um educador cristão? Para isso, é preciso pensarmos primeiro, eu prometo ser breve aqui, sobre o que é um educador. Eu sei que você sabe, é só a título de lembrança. O educador, ele pode ser tratado como o que ou aquele que educa. É uma coisa simples. É apenas para nós pavimentarmos aqui a estrada por onde nós vamos continuar caminhando. Então, o que é um educador? É o que educa ou aquele que educa. Vamos pensar aqui, para ampliar um pouco a nossa visão sobre isso, de outras formas. Por exemplo, a figura de um educador fica ainda mais clara quando você assemelha o educador a um professor. Um professor. Agora, o que é um professor? Quem é o professor? E aí poderíamos discutir aqui alguns minutos, eu diria até horas, sobre o papel do professor. Diferentes formas, diferentes escolas, diferentes visões a respeito se o professor é um transmissor de conhecimento, se ele é apenas um mediador, e aí é uma questão a se discutir. Mas o professor, em linhas gerais, é aquele que ensina uma ciência ou uma língua. Então deixa eu já tocar num ponto aqui. Se nós estamos falando de escola bíblica dominical, então veja, escola bíblica dominical. E o professor é aquele que ensina uma ciência ou uma língua. Nesse caso aqui não seria necessariamente uma língua, mas seria uma ciência. Bom, se o professor de escola bíblica dominical, ele é um professor, tá? Qual é a ciência que ele estuda? Ou que ele ensina? Tá, é a teologia. Ou não é? É a teologia. Então, se pressupõe que o professor de escola bíblica dominical, eu não estou dizendo que ele tenha que ter aí bacharel em teologia, mestrado em teologia, não, mas ele tem que minimamente conhecer esta ciência. Quem ainda me ouve, diga amém. Vamos chegar lá. Agora deixa eu compartilhar uma coisa aqui com os irmãos. Do ponto de vista histórico, quando você olha para o passado, ali no período medieval, a conhecida Idade das Trevas, a teologia ela era chamada de a rainha de todas as ciências. Por quê? Porque ela dava a última palavra. A última palavra era da teologia. Por isso deu ali aquele problema do Galileu Galilei, que ele veio com uma teoria, aí ele foi excomungado, foi acusado, condenado, porque a última palavra era da igreja falando da teologia. Hoje você vai para uma universidade federal e você não encontra teologia lá.
Se você quer fazer um curso superior de teologia, você vai ter que ir numa instituição privada. E pouquíssimas, aliás. Porque uma universidade estadual, uma universidade federal, não tem teologia. Por quê? Porque a teologia ficou renegada. Seria bom você estar atento a isso aqui. A teologia, ela foi escanteada. Por que isso? Isso tem uma razão histórica e um erro daqueles que fazem teologia. Porque vejam, se você pensa em teologia como ciência, para você fazer ciência, você precisa de alguns elementos. Primeiro, você precisa daquele que faz a ciência, o cientista. Segundo, você precisa do instrumento. Então, por exemplo, alguém que quer estudar os astros, qual é o instrumento que ele usa? Telescópio. A pessoa quer estudar as bactérias, os vírus, qual é o instrumento que ele usa? Microscópio. Tem um instrumento, é um meio. Então você tem a pessoa, nós vamos chegar lá, tá? Você tem a pessoa que estuda, que avalia, você tem um meio, você tem um instrumento, e você tem o objeto. Preste atenção aqui. Você tem o objeto de estudo. No caso de quem estuda os astros, qual é o objeto de estudo? Os astros. Os astros, eles são acessíveis. Onde é que foi o erro da teologia na história? É que nós geralmente falamos que a teologia é a ciência que estuda sobre Deus. Aí, à medida que o tempo passou, o que as pessoas começaram a questionar? Quem é o que estuda teologia? O teólogo. Qual é o objeto? Ou qual é o instrumento disso? A teologia. Qual é o objeto de estudo? Aí diziam assim, Deus. A pergunta agora é, cadê Deus? Porque os astros estão lá. Então você consegue averiguar, acessar e de certa forma apalpar. Agora, se Deus é o objeto de estudo, onde é que está Deus? Não, Deus, eu creio que ele existe. Não estou perguntando de crença. Eu estou falando de objeto de estudo. Eu estou falando a um público específico aqui nessa manhã. Então, qual é o objeto? Deus. Cadê Deus? Ninguém vê Deus. Esse foi um erro. A teologia ela foi se enfraquecendo no campo da ciência. Porque, na verdade, a teologia não estuda sobre Deus. A teologia estuda, qual é o objeto da teologia? A Bíblia. E quando você utiliza a teologia como meio para acessar a Bíblia dá testemunho de quem? De Deus. Então é preciso que, por exemplo, o educador cristão, olhem para cá, o educador cristão, ele tenha essa consciência de que ele precisa ser alguém dado, inclinado ao estudo da teologia. Porque, afinal de contas, ser um professor é ser alguém que ensina uma ciência. No caso de um professor de escola bíblica dominical, você querendo ou não, aprovando ou não a teologia, amando ou não a teologia, você é um professor de teologia. Porque você ensina a palavra e a teologia é o recurso por meio do qual você ensina a palavra. Então, qual é o principal? Eu preciso adiantar aqui. Qual é o principal papel agora do educador cristão? Quando você olha para o texto que nós lemos, de Gálatas capítulo 4, versículo 19, este é um versículo que define muito bem o papel de um educador cristão. Porque vejam, olha o que Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Então, olha só, meus filhinhos aqui, quem são eles? São aqueles por quem eu trabalho.
São aqueles a quem eu ensino. E olha o tratamento. Olha a maneira de se dirigir a eles. Meus filhinhos. Então essa é a classe. Por quem de novo sinto as dores de parto. Esses são os meios. E não são meios fáceis. São meios que geram dor. É um processo. E qual é o objetivo? Até que Cristo seja formado em vós. Então aqui você tem a classe, aqui você tem o meio e aqui você tem o objetivo. Então qual é o papel do educador cristão? Primeiro, tratar a sua classe, tratar os seus alunos como filhos em amor. Segundo, estar disposto a sofrer por eles. E terceiro, não é você fazer da sua classe uma propriedade sua, mas é gerar Cristo neles, fazer deles discípulos de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Agora, os que trabalham na educação cristã, qual é o seu objetivo, então? Gerar o caráter de Cristo neles. Então diga assim, o meu papel. Não, vamos lá, diga assim, o meu papel é gerar o caráter de Cristo naqueles que me ouvem. Então esse é o seu papel. Você é responsável por gerar o caráter de Cristo nas pessoas que te ouvem, nas pessoas que estão aprendendo com você. Agora vejam, Paulo deixa claro aqui que isso é parte de um processo. Então, ser um educador cristão é ser alguém disposto a trabalhar no processo. Processo, e é um processo, conforme Paulo diz, que é doloroso e requer o quê? Duas coisas: esforço e dedicação. Por isso Paulo, ele mesmo, diz o seguinte: aquele que tem o ministério do ensino, que haja o quê? Dedicação. E vejam, o educador cristão, ele deve ser alguém capaz de trabalhar onde ninguém o assiste. Querem ver? Abra sua Bíblia rapidamente, por favor. Me veio aqui um texto. 1 Coríntios capítulo 4. É possível que alguém saia daqui hoje desistindo de trabalhar nessa área, tá bom? Não tem problema. E às vezes é melhor mesmo. 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo diz aí no versículo de número 1. Olha só. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Deixa eu destacar aqui, porque o propósito não é falar sobre esse texto, mas deixa eu destacar pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo está falando que nós devemos ser vistos como ministros de Cristo. Ministro aqui é a ideia de servo. Por exemplo, já viu quando a pessoa ela quer se apresentar como alguém importante e alguém pergunta assim: você é o quê? Eu sou ministro. Ah, é? Ministro do quê? É do Evangelho, mas eu sou ministro. Como se isso, na verdade, fosse um posto de honra. Já viu que tem gente que comemora a consagração de obreiro? Ele é consagrado ao ministério e ele faz uma festa de comemoração. Meu irmão, eu vou ser consagrado, eu vou fazer um churrasco para comemorar a minha consagração. Meu irmão, era para você ficar chorando a noite toda.
Se nós tivéssemos a verdadeira consciência do que é ministério, ninguém ia festejar ministério. A gente ia chorar. Não olhe para o lado agora não. Se nós tivéssemos mesmo a consciência real do que é ministério, nós não diríamos ao consagrado parabéns, nós diríamos meus pêsames. É que nós ao longo do tempo fomos perdendo o real sentido de ministério. E aí Paulo ele usa uma expressão dizendo ministro, escravo. A ideia aqui é aquele escravo que rema no porão do navio, os granfinos comendo, bebendo e dormindo da melhor forma possível na parte superior do navio, e esses escravos aqui remando, se matando para os outros viverem bem. E ministério não é isso? Não olhe para o lado. Paulo diz: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Em nós quem? Obreiros. Opera a morte, para que em vós quem? A igreja opere a vida. Ou seja, que soframos nós, mas não a igreja. Então, a ideia de Paulo aqui, com a expressão de ministros, é servo. É trabalhar em favor do outro. E aí ele amplia a visão e ele usa a expressão despenseiros dos mistérios de quem? De Deus. Porque o despenseiro é exatamente isso. É aquele que cuida do que não é dele. O despenseiro, além de cuidar do que não é dele, ele trabalha onde ninguém vê. 50 pessoas vão comer num maravilhoso almoço. Quem é o despenseiro? É aquele que cuida do alimento e prepara. Todos comem e quase ninguém pergunta o nome de quem preparou aquela comida. Mas se não existisse ele, ninguém comeria. Paulo está falando disso. Paulo está falando, nós temos de ser pessoas capazes de trabalhar onde ninguém vê, onde ninguém enxerga, onde ninguém celebra. Ora, Paulo ele várias vezes usa metáforas, imagens. Por exemplo, ele fala sobre soldado. Ele compara o obreiro a um soldado. Quem não acha bonito no 7 de setembro, o exército desfilando, todos aplaudem. Passa ali um soldado bem trajado, as pessoas dizem, olha que bonito, olha que farda bonita, da marinha, da aeronáutica, do exército brasileiro. Agora, quem é que vê aquele garoto no final do ano, enquanto o seu superior está comemorando a virada do ano com a sua família, lá está esse mesmo que você vê passando pela rua, todo bem trajado, numa chuva terrível do lado de fora da casa, cuidando da casa do seu superior. Quem é que vai lá levar alguma coisa para ele comer? Não, mas quando ele passa bem trajado ali, que coisa linda. Ser obreiro é isso. É as pessoas admirarem aquilo que vem, mas não saber por onde é que se passa. Paulo fala também que a igreja é como lavoura de Deus, e que nós, obreiros, trabalhamos no cultivo desta lavoura. Por exemplo, quem é que come um alface, um tomate, uma maçã, dizendo assim, Senhor, eu te louvo pela vida daquele que plantou essa maçã? Você sabe o nome da pessoa que plantou aquela maçã? Não sabe, mas você desfruta do trabalho dele. Paulo está dizendo, trabalhar na obra de Deus é ser capaz de trabalhar para um povo que geralmente não vai reconhecer o seu trabalho.
Eu gosto desse silêncio. Paulo fala de edifício, de que nós somos edificadores. Eu convido você a uma reflexão rápida. Olhe para esse importante templo. Olhou? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que esse templo, essa estrutura, ela tem fundação? Vocês estão em dúvida, meu irmão? Se vocês estão em dúvida, eu vou sair daqui agora. Porque não é possível, vou perguntar de novo, que agora eu fiquei preocupado. Vai lá. Você acha que... Acha não. Você tem certeza que esse prédio tem uma fundação? Deixa eu perguntar, onde é que está a fundação desse prédio? Então olhe para o chão, por favor. Você consegue enxergar a fundação desse prédio? Você consegue enxergar as luminárias desse prédio? Deixa eu te perguntar, as luminárias são importantes? A fundação é importante? Sem as luminárias, dava para ter culto aqui? Dava. E sem a fundação? Você consegue ver a fundação? E as luminárias você consegue ver? Sabe o que isso significa? Que nem sempre o que se vê é mais importante do que o que não se vê. Há pessoas que pensam que para ser mais importante tem que ser vista. Nem sempre. Às vezes é exatamente aquilo que não se vê, é o que sustenta aquilo que todos estão vendo. É por isso que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Edificar é colocar num lugar onde ninguém vê. Edificar é esconder. Edificar é colocar num lugar que ninguém tem acesso. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, ele está dizendo, eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não vê, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra a minha igreja. Quem está debaixo desta certeza, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Agora, e aí Paulo, para nós adiantarmos aqui, Paulo, ele nos chama de edificadores. Diga assim, eu, por graça, sou chamado a ser um edificador. E edificar é trabalhar aonde? Eu, quando morei no interior do Rio de Janeiro, fiz algo que não pretendo fazer nunca mais. Construir uma casa. E na época eu viajava muito. E eu me lembro que cada viagem que eu fazia, eu voltava e imaginava assim, agora vai ter parede. Só tinha buraco. E aí eu olhava, passava pela obra assim, só buraco. Ainda eu dizia assim, nem o pedreiro veio, é porque o pedreiro estava lá dentro do buraco. E aí eu perguntava, e aí? Pastor, eu preciso de mais cimento. Mas para onde está indo esse cimento todo que você me pede? No buraco. Você gasta muito mais onde não se vê do que onde se vê. O edificador é aquele que trabalha exatamente numa área que ninguém vai ver, mas está lá. Se não tivesse aquilo lá, ninguém estaria aqui. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O Senhor nos traz aqui nesta manhã para nos levar a uma consciência de que nós precisamos ser capazes de trabalhar, sim, onde ninguém vê, mas aquele que vê é aquele que tem o galardão em sua mão, e a seu tempo Ele te recompensará. Agora só um detalhe ainda nesse texto, que eu falaria de 3, falei de 2. Olha esse detalhe, que os homens nos considerem. Repito, que os homens nos considerem servos e capazes de trabalhar sem a aprovação humana.
Vou repetir aqui. Que os homens nos considerem. Ou seja, que os homens nos vejam e nos tenham como servos e como pessoas capazes de trabalhar onde ninguém vê. Como é que as pessoas vão me considerar como algo se eu não me comporto daquela forma? O que Paulo está dizendo aqui é que os homens nos vejam como servos. Agora, para as pessoas te verem como servos, você tem que se comportar como o quê? Como servos. Agora, a pessoa acha que porque ela é professor de escola dominical, ela é senhor dos alunos. Isso é porque é professor de escola dominical. Imagina se fosse superintendente. É por isso... Não, igual. Tem gente, meu irmão, eu falo isso aqui mesmo. Tem gente... Aliás, eu vou dizer antes disso. Deus não erra nas escolhas dele, não. É por isso que tem gente que não sai do lugar. Porque Deus conhece a estrutura. Tem gente, meu irmão, que é consagrado a diácono. Já muda a postura, muda a voz. A voz. Falava fino até ser consagrado a diácono. Dia da... Vai lá. Dia da consagração. Chama o nome dele, fulano. Aleluia. Aí ajoelha assim. Aleluia. Quando levanta. Aleluia. Eita maravilha de Deus. Eu não sei que unção é essa que muda a voz da pessoa. Não, aí vai dormir com a esposa. A esposa toda feliz porque agora está casada com um diácono. Mal sabe ela que essa vai ser a maldição da vida dela. Aí dormiram. Maravilha, diácono. Meu marido agora é diácono. Acorda de manhã. A esposa toda... Meu amor, bom dia. Amor não. Diácono fulano de tal. Ô meu irmão, você está com problema na cabeça? Qual é o seu problema, varão? Baixa a bola. Isso é porque é diácono. Por isso que Deus não dá asa a algumas ovelhinhas, para não dizer outra coisa. Morre afogado num pingo d'água. Tomou um pingo d'água, está morrendo. Ah, meu Deus, é demais, que coisa tremenda. Aí a gente tem que beber na fonte de Davi. Porque Davi matou um gigante. Arrancou a cabeça do gigante. Estão todos gritando o nome dele. E aí alguém pergunta para ele: quem é você? Se fosse hoje, já mudava o nome. Já viu pessoa que muda nome? O nome dele é José. Aí começa a pregar: meu nome agora é Joseph. Joseph. O nome dele é João. Aí começa a pregar John. O nome dele é Davi. Agora não é nem David, é Davis. O problema é quando vai para o aeroporto para ir na passagem, porque os irmãos conhecem como John, mas na identidade é João. Aí não embarca. Muda o nome. O nome dele é Pedro. Agora não, agora é Peter. Você está com problema, meu irmão. Isso é disfunção mental. Isso é disfunção mental. Perguntaram para Davi depois que ele venceu Golias. Vocês estão agitados, né? Perguntaram para Davi depois que ele venceu Golias: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Davi. E ele estende e diz: filho de Jessé, o belemita.
Olha o que ele está dizendo: eu venci o gigante, sim, Deus me exaltou, sim, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, filho do mesmo pai, e sabendo de onde Deus me tirou. Você não pode se esquecer quem você é, quem é o teu pai, de onde você foi tirado. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e adore ao Senhor. Que os homens nos considerem, mas para que eles nos considerem, nós precisamos nos comportar como servos. É nossa responsabilidade de deixar claro aos nossos alunos de que nós somos iguais. Deixa eu dizer aqui aos irmãos, com muito cuidado para eu não ser mal compreendido. Eu já passei por esse caminho e hoje passo por outro, de também respeito às autoridades, inclusive aos meus líderes. Eu, por exemplo, quando vou falar com os meus pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, eu penso 10 vezes o que eu vou falar. E outra coisa, eu só falo se me perguntam também. Porque tem uns também que, pelo amor de Deus, meu irmão, segura a onda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para tentar mostrar que é nossa responsabilidade de mostrarmos àqueles que olham para nós que nós somos iguais. Eu não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes jovens pregadores se aproximam de mim. E eu percebo que tem uns que vêm até tremendo. Eu olho aquilo e falo, por que esse varão está tremendo? Tão novo assim, já com problema? Tremendo. Aí, posso tirar uma foto? Pode, dá um abraço. Aí, põe a mão aqui. Tremendo. Eu falei, o varão aqui está com... Mas é lógico que eu sei o que é. Porque se criou uma ideia de que pregador, ensinador, obreiro é superior. Não é não. É de quem a tarefa de quebrar isso aqui? Minha. Aí vem e diz assim, pastor, eu admiro o seu trabalho. A primeira coisa que eu pergunto para ele é, qual é o seu nome? Porque eu estou lembrando ele de que ele tem nome também. Aí ele me diz o nome, John, por exemplo. Quando ele diz o nome, ele diz o nome e eu falo, você também prega? Prego. Poxa, eu quero conhecer seu trabalho. Você tem algum texto escrito? Manda para mim. Ou seja, o que é isso aqui? Eu estou demonstrando para ele de que na verdade nós fazemos parte de uma mesma igreja, de um mesmo projeto, que estamos trabalhando na mesma obra. Não há diferença entre eu e você, entre você e eu. No final, Paulo diz que só há um Senhor. Se existe um só Senhor, o resto é tudo servo. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor nesta manhã. Então você, educador cristão, você não é nada a não ser servo. Servo. E tem que se comportar como servo, não como dono da sua sala de aula. E vou dizer mais aqui. Eu vou esperar vocês me olharem. Não se mede a lealdade de um educador cristão pelas suas ações. Se mede pelas suas reações. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Não se mede lealdade de alguém no ministério quando você dá uma função para ele exercer. Você mede quando tira. Porque quando dá, isso que é um homem de Deus. Eu sabia que o senhor tem visão. Eu não tinha dúvida do teu chamado como meu líder.
Agora vai lá e tira. Chega lá e fala assim, ó, eu preciso te trocar, vou te trazer para a sede para ficar... Ali você vai saber quem é. Não é quando dá, é quando tira. Eu vou esperar, porque nessa hora tem gente que disfarça. E disfarça de forma espiritual. Ele olha para lá e diz, que coisa gloriosa, né, meu irmão? Isso é sério, né? Não tem nada de glorioso, olha para cá. Olha para cá. Se hoje te pedirem, não é a tua alma, se hoje te pedirem a tua classe, qual seria a sua reação? Meu Deus! Porque se você se julga dono dela, você vai fazer ou trazer um grande problema. Agora, se você entende que você não passa de ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus e você é servo, você vai olhar para o seu livro e dizer, sim, Senhor, está à disposição e com a mesma alegria eu estarei onde o Senhor desejar que eu esteja. É ruim de dar glória, mas é o que tem para hoje de manhã. Então o educador cristão, no final, ele é servo. Servo. Quer ver que é verdade? Olha só. Vou adiantar aqui. Por exemplo, duas palavras, educação e educar. Elas procedem do termo do latim, educarem, que tem relação com a palavra docere. Então olha só, educar, educare, docere. Olha o que quer dizer docere. Olha só, conduzir, levar, tirar de, retirar, criar. Eu vou dizer de novo aqui os sentidos da palavra. Ó, conduzir. Veja que não é ser conduzido, é conduzir. Levar, não é ser levado. É tirar de, não é ser tirado. É retirar e não é ser retirado. É criar e não ser criado. Você percebe? Que educar e educação tem relação com alguém fazendo algo em favor do outro. Não é nada o outro fazendo em favor de quem educa. Por isso que eu falei que vai ter gente entregando. Porque ser um educador cristão não é trabalhar em seu próprio favor. É trabalhar em favor do outro. Triplique atenção aqui. Ser um educador cristão, além de ser uma grande responsabilidade, é verdade, não desvie o olhar. Vou dizer de novo. Ser um educador cristão, além de ser uma grande responsabilidade, porque é, mas acima da responsabilidade, é uma grande oportunidade. Por que uma grande oportunidade? Porque ser um educador cristão é ter a oportunidade de você traduzir o verdadeiro sentido do cristianismo. Porque qual é o maior significado do cristianismo? Abrir mão de si em favor do outro. Ou não é? Jesus fala de 3 níveis de amor. E que me parece que na verdade representa aqui um processo. Ele diz, ame os seus inimigos. Depois, ame como a si mesmo. E depois, ame como eu vos amei. Então primeiro é só amar, depois é amar como a si mesmo, e depois é amar como ele amou. Isso aqui não é um processo? Primeiro, apenas ame. Depois, ame o outro como você se ama. E depois, se ame menos e ame mais os outros ao ponto de entregar a sua própria vida em favor da outra pessoa. Já viu essas histórias de crente dizendo, não, eu preciso me amar para poder te amar, porque Jesus falou para eu te amar como eu me amo. Essa é a segunda fase.
A terceira é: se ame menos e ame mais o outro. Se anule pelo outro. Esse é o silêncio bom da coisa. Porque não é isso que Jesus fez? Por exemplo, Jesus está no deserto, 40 dias de jejum, 40. Tem uns aí que jejua 6 horas e já se acha o máximo. Não, jejua 6 horas, da meia-noite às 6 horas, porque dormiu. Não, ele dobra o joelho meia-noite. Senhor, eu apresento o meu jejum e me dê uma noite de paz. Aí ele dorme, aí ele acorda. Senhor, eu entrego o jejum, hein? Amém, Senhor? Aí Deus, amém. E o que jejua enquanto passa o café? Ele põe a água para ferver e apresenta o jejum. Terminou de passar o café, Senhor, eu entrego o jejum. E tu sabes, né, meu pai? Deus vai falar, claro que eu sei. Não, Jesus jejuou 40 dias. 40 dias. Presta atenção. Terminou os 40 dias de jejum. Lá veio o diabo. E o diabo tenta Jesus em quê? Poderíamos falar aqui sobre vários aspectos, mas aqui eu vou dizer só um. O diabo ofereceu a Jesus exatamente aquilo que ele precisava. Deixa eu lhe dizer, o diabo nunca vai te oferecer o que você não precisa. Ele só vai deturpar o caminho. Ele se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Eu pergunto, Jesus precisava comer? Sim. Jesus tinha direito de comer? Sim. Afinal, ele está 40 dias sem comer. Alguém que jejua 40 dias não precisa comer? Não pode comer? Claro que sim. A pergunta aqui é, só porque Jesus podia e precisava, ele fez? Então não é porque pode e precisa que pode fazer. Não, eu posso, pode mesmo, mas deve. Ah, eu preciso, e aí só porque precisa, vai? Jesus não faz. Agora vejam, por que Jesus, ele não transforma pedras em pães para matar sua fome de 40 dias? Mas ele usa o seu poder para pegar 5 pães e 2 peixes, para multiplicar e matar a fome de uma multidão que está sem comer há horas. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para usar o poder dele em favor de si mesmo. Ele veio para usar o que ele é e o que ele tem em favor do outro. Oh, glória a Deus! Nós que trabalhamos na área da educação precisamos entender que toda a capacidade que Deus tem nos dado não é para nosso benefício, não, é para benefício da igreja, é para benefício dos nossos irmãos. Quem deseja viver assim, adore ao Senhor nesta manhã. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então, diante disso, para eu adiantar aqui, a missão do educador cristão, ela pode ser dividida em 4 partes. Primeira, processo. Segunda, transmissão de valores. Terceira, interiorização. Quarto, transformação. Então você que trabalha, seja como superintendente, seja como professor, seja como secretário, subsecretário, tesoureiro, não importa. Você está envolvido com o trabalho da educação cristã na igreja? Primeiro, a educação cristã é um processo. Requer paciência. E é um processo de curto, médio e longo prazo. Segundo,
Você precisa ser um transmissor de valores. Valores. Ou seja, você tem que compartilhar, você tem que se relacionar. Por exemplo, professor de escola dominical que só fala com os alunos durante a aula. Não. Ser um professor de escola dominical é ser um discipulador. E discipulado não é um trabalho de alguns meses. Discipulado é um trabalho de uma vida inteira. Discipulado é vida na vida. É que não há como nós entrarmos por esse caminho aqui. Mas o que eu estou tentando dizer é que é preciso se criar um vínculo entre a escola bíblica dominical e os seus alunos. Vínculo. Vida na vida. Acompanhamento. Relacionamento. Saber das adversidades, dos dramas. Por que o fulano não está vindo? O que está acontecendo? Como é que estão as coisas na sua casa? Como é que estão as coisas lá no serviço? Isso é discipulado, isso é vida na vida. Mas o educador cristão é alguém também que deve trabalhar a interiorização. Ou seja, é incutir os princípios ensinados no coração dos seus alunos. Agora é claro, para isso precisa-se ter métodos. E isso exige o quê? Treinamento. Isso exige o quê? Preparo. Professor que não se prepara. E outra coisa, não pense não, a sala percebe professor que prepara a aula e que não prepara. É um tal de ler lição na escola. Vamos ler aqui. Não, lê em casa. É o silêncio, né? E aqueles que contam o mesmo testemunho todo domingo. Ô meu irmão, tá bom, mas espera lá. Todo domingo, toda aula. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. E eu quero que vocês repitam, os que desejarem, é claro. Diga bem forte assim, ó. Ninguém vai além do preparo que tem. Não vai, não adianta. Vamos ler um texto bíblico rapidamente. Isaías, me veio à mente aqui agora. Abra sua Bíblia aí rapidamente, Isaías capítulo 54. Versículo 2. Texto conhecido. Os que encontraram Isaías 54, versículo 2, por favor, diga amém. Amém. Olha o que diz aí, ó. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Vou pegar só a primeira parte. Amplia o lugar da tua tenda. Para você que está bem atento, olha só. O que é que está dizendo para ampliar aí? Está escrito aí. É só ler o que está escrito. É para ampliar o quê? O lugar. Observe que ele não diz amplie a tenda. Ele diz o quê? Para ampliar o... Porque de que adianta ter uma tenda de 1000 metros se o terreno é de 100? Então a tenda é maior do que o terreno? Não. Então antes de ampliar a tenda, amplie o terreno. Pastor, o que isso tem a ver? Antes de você procurar a oportunidade, vá se preparar para ela. Tem gente que é um desespero para ter oportunidade. Ele dedica tempo, ele investe energia buscando oportunidade. Não, quem dá oportunidade no reino de Deus é o próprio Deus. E Deus não te colocará onde você não estiver pronto para estar.
Então, ao invés de você gastar tempo, investir energia, buscando oportunidade, vá se preparar. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. E no tempo certo, Ele vai te colocar onde Ele tem para te colocar. Ah, mas e as injustiças? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é bom não ficará escondido para sempre. E o que é ruim não será celebrado para sempre. O reino de Deus é um reino de justiça. O que é ruim será revelado como ruim, e o que é bom será apresentado como bom, e será colocado no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Você crê na justiça de Deus? Se é verdade, adore ao Senhor nesta manhã. Eu tenho que adiantar aqui para começar a encerrar. A educação cristã, então, no sentido de moldar o cristão, ela trabalha no sentido de levar o cristão ou os alunos à maturidade cristã, que existe somente em quem? Em Cristo. Efésios capítulo 4. E nesse processo, para a gente encerrar, existem 4 fases. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Salmos de número 25. Aqui, o que vai aparecer é a figura de Deus. É a imagem de Deus. A figura de Deus, como sendo o exemplo maior e perfeito do educador cristão. Do que o educador cristão ele é chamado e desafiado a fazer. Então, se você encontrou Salmos 25, localize inicialmente aí o verso de número 8. Olha só o que diz aí. Verso 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Essa expressão ensinará, do verbo ensinar, ela tem a ideia de apontar. Por isso, o texto aí está pecadores. Ele ensinará o caminho aos pecadores. Esse ensinar aqui, relacionado aos pecadores, presta atenção, aos pecadores, esse ensinar aqui não é necessariamente caminhar junto. Esse ensinar aqui é apontar, indicar, é dizer, é aquilo, é para lá. É aquilo, por exemplo, que Jeremias fez, quando ele dizia em nome de Deus: eis o caminho, este é o caminho, andai por ele, andai por ele. É claro que a resposta do povo naquela ocasião traduziu o coração duro do povo, porque o povo dizia: não andaremos, não queremos esse caminho. Mas o que eu estou tentando mostrar é que o educador cristão, à semelhança do Deus que o chamou para esse importante ministério, ele tem também a função de apontar o caminho, indicar. Então, quando você estiver ensinando, estiver lecionando, ou mesmo quando você estiver preparando a sua aula, você tem que se colocar na condição de alguém que é responsável por apontar o caminho, indicar o caminho. Mas não é só isso. Olha o que mais nós temos aí. Ainda no Salmos 25, só que agora o verso 9. Olha o que diz o verso 9. Guiará, já mudou agora, ó, os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Percebe agora que já não são pecadores?
Agora a figura aí mudou, são os mansos. Então, aos pecadores se aponta o caminho, se indica o caminho. Mas olha agora, aos mansos, agora já está falando de quem? De quem peca, sim, mas que não vive uma vida de pecado. Está falando de pessoas convertidas. Isso aqui é importante. Você precisa entender que na sua sala de aula, você leciona para diferentes pessoas. Quem ainda me ouve, diga amém. Amém. Em diferentes níveis de vida espiritual. Então você pode ter ali pessoas não crentes, novos convertidos, imaturos na fé e pessoas maduras na fé. Então você tem que ser alguém que aponta o caminho, indica o caminho. Mas agora, conforme o verso 9, Deus se apresenta como aquele, é apresentado como aquele que guia. Guiar aqui já não é apontar. Guiar aqui é o quê? É ir junto, é dirigir, é pegar na mão e caminhar junto, dizendo, é por aqui, é por ali. Quem me ouve, diga amém. Por que eu estou perguntando isso aqui de novo? Eu vou precisar da sua atenção. E daqui eu vejo tudo. Eu gostaria que você não olhasse para o lado agora, para você não me interpretar mal. Senão daqui a pouco vão dizer o que eu não estou dizendo. É o caso do Salmo 23. O Salmo 23 não é o Salmo do pastor. O Salmo 23 é o Salmo da ovelha. Porque não é o pastor que está falando da ovelha. É a ovelha que está dando testemunho do pastor. Então quem fala no Salmo 23, preste atenção aqui. Não é o pastor. É a ovelha. Seria bom você estar atento aqui. Salmo 23 não é o salmo do pastor, é da ovelha. É a ovelha quem fala. E o que ela fala do pastor? Que ele é o seu pastor, nada faltará. Olha agora. Deitar-me faz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vou parar só aqui. Você sabe qual é uma das características da ovelha? Ela nunca aprende. Chame isso do que você quiser. Eu não vou falar. Não falo. Você pensa o que você quiser. Mas o fato é que uma das características da ovelha é que ela nunca aprende. Tanto que olha o que ela está pedindo para o pastor. Deitar-me faz. Você não sabe nem deitar. Não é sério? Não. E outra coisa, não me ensina a deitar, não. Me deita. Me pega e não é isso que ela está pedindo? Deitar-me faz. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe que águas são essas? As mesmas do dia anterior. Estou com sede, vai lá beber água, não sei o caminho, mas eu te levei ontem, já esqueci. Vocês estão se identificando com algumas pessoas, né? É assim mesmo. Não é não? O senhor sabe melhor do que qualquer um aqui. Vocês estão conversando sobre o que entre vocês aí? Não é isso que Paulo fala? Eu não me canso de lhes ensinar as mesmas coisas. E eu perguntaria e ele responde, por que, Paulo? Porque é segurança para vocês. Guia-me. O educador cristão é aquele que guia. E guia pelo mesmo caminho de sempre. Mas eu não aguento mais ensinar a mesma coisa e esse povo não aprender. Eu não aguento, então você não é vocacionado para isso não.
Pastor, então o que eu faço? Deixa a igreja em paz. Ô gente, não perca isso aqui não, porque na verdade é isso. A vocação para esse ministério da educação cristã é o que te dá graça, é o que te dá prazer em ensinar a mesma coisa, as mesmas pessoas, mas acreditando que como esse é o caminho verdadeiro e levará essas pessoas à vida eterna, não importa se eu tenho que ensinar todos os dias a mesma coisa. Quem deseja ter esse sentimento, levante a mão e adore a esse Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha aí no verso 9. Há uma outra referência. Olha o verso 9. Porque ele diz, guiará, que é esse caminhar junto. Mas olha agora, guiará os mansos retamente, e aos mesmos mansos ensinará o seu caminho. É a mesma expressão do verso 8. Se você está ainda entusiasmado, se você olhar o verso 8, é o mesmo termo. Olha o verso 8. Bom e reto é o Senhor pelo que ensinará o caminho aos pecadores. E agora o verso 9. Ensina o caminho aos mansos. É o mesmo sentido de ensino? Não. Por exemplo, vou dar só um exemplo e a gente já começa a encerrar aqui, eu prometo. Que antes do arrebatamento eu quero voltar aqui. Agora, veja, quando você pega ali em Atos, que houve a dispersão dos crentes, a Bíblia diz que os crentes, eles eram dispersos, e eles iam andando, e eles iam, olha o termo, iam testemunhando. Testemunhar ali não é pregar. Testemunhar ali é do termo tagarelar, é o tagarela. O que é o tagarela? Você nunca chamou alguém de tagarela? Você é um tagarela, pai. O que é o tagarela? É aquele que fala, vai falando. Fala e quase não diz nada. Não tem gente assim que fala. E o que ele disse? Nada. Tem gente que não fala nada, mas que diz muito. Olhe para cá. Eles iam andando e testemunhando, tagarelando. O que é isso aqui? Eles iam falando despretensiosamente. Agora, quando você vê Filipe, naquele mesmo contexto, diz que Filipe foi encontrado em Samaria, aí já não é testemunhando, pregando o evangelho. E depois aparecem os apóstolos pregando e ensinando. Então há níveis de ensino. Esse do verso 9, esse ensinar aquele é o caminho. Vai por ele. Depois, guiar. Me dê a mão e eu vou te levar. Mas aí agora no verso 9 mesmo diz, ensina o caminho aos mansos. O que é esse ensinar? É um outro nível de ensino. É o aprofundamento do ensino. É de mãos dadas você dizendo, olha, se um dia eu não estiver com as mãos dadas com você, nesse ponto você se comporta assim. Você faz assim. Porque você começa a dar autonomia à pessoa. Isso aqui é o quê? É o aprofundamento do ensinamento. Primeiro se aponta, depois pega na mão e vamos junto. Depois você começa a ensinar a pessoa a caminhar sozinha. E olha o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Que ensino é esse agora? Esse ensino é a instrução. O que é a instrução?
é o esclarecimento, é o clarear o caminho. É dizer, olha, a partir de agora, eu vou lançar luz e você vai ver com seus próprios olhos. Eu te peguei lá atrás, te falei, aquele é o caminho, entre por aquela porta. Você entrou, eu peguei na sua mão, caminhei com você, te conduzi, comecei a te mostrar mais aprofundadamente o caminho. E agora, aí está a luz na sua frente. Você agora pode caminhar com as suas próprias pernas. Oh, glória a Deus! Quem deseja que Deus te dê graça para isso? Eu quero orar com você com a permissão dos pastores da igreja. Eu quero que você esteja em pé. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que faça de nós pessoas espirituais ao ponto de sermos servos educadores, educadores servos. Seja na área que você trabalhe, não importa, faça o que você puder de melhor, e a seu tempo Deus fará todas as coisas. Quem ouviu a palavra, diga amém. Amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Nós vamos orar, e nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos, na área da educação, aquilo que de fato precisamos ser: servos e nada mais. Mas eu quero encerrar lendo um texto, para que fique claro que ser servo não é ser inferior. Filipenses, se você pode, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte, aliás, eu vou ler o versículo 4 também. Preste atenção nisso, irmãos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte, vou ler de novo aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha agora, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Olha a sequência. Deus, servo, homem. Eu vou dizer de novo aqui, ó. Deus, servo e homem. Deus, o Senhor Jesus, de Deus, ele não se fez homem. De Deus, ele primeiro se fez o quê? Porque ele só aceitou ser homem porque se fez o quê? Então ser homem é inferior a ser o quê? Ser servo é ser superior a homem. Então quando o Senhor nos chama a sermos servos, Ele não está nos chamando a nos diminuirmos. Ele está nos chamando para um estágio mais elevado. Então, se você encarar a educação cristã, o seu trabalho na escola dominical, como serviço, você não está se inferiorizando. Você está se enobrecendo e sendo aquilo que Deus quer que você seja. Você recebe esta palavra? Você quer orar nesse sentido nesta manhã? Pedindo que o Senhor nos batize nesta manhã em um batismo de humildade, de consciência de que na verdade nós somos servos e nada mais. E quando você for para a frente da sua sala de aula, lá estão os seus irmãos, iguais a você, e que são instruídos por você, esclarecidos por você, ensinados por você, guiados por você, porque Deus tem te chamado para essa tarefa. Senhor Deus,
em nome de Jesus, o teu Filho. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós nos aproximamos do Senhor mais uma vez esse dia em oração. O Senhor é bom, a sua misericórdia, ela não tem fim, e nós descansamos nos teus cuidados. Não obstante, Senhor, as nossas muitas dificuldades, não obstante, Senhor, as nossas muitas limitações, mas aqui estamos nós, nos esforçando para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Mas por mais que nós façamos, sempre haverá debilidades em nós, faltas em nós. Por isso dependemos da tua graça. E aqui estamos nós diante do Senhor, entregando ao Senhor a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo físico, entregando tudo, Senhor, porque tudo vem do Senhor, para que o Senhor trabalhe em nós, de maneira que o Senhor faça de nós pessoas conscientes de que o Senhor nos tem chamado para trabalharmos em favor da tua igreja, auxiliando aos nossos pastores, auxiliando aos nossos líderes, para que a tua igreja avance, e avance com saúde espiritual. Senhor Deus, abençoe aos teus servos, as tuas servas, dá-lhes a tua graça, enche-os da tua presença, para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus, e os que recebem digam glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.